Sabe aquele momento em que você sente que está sendo guiado por algo maior? Uma intuição que surge do nada ou uma resposta que aparece exatamente quando você precisa? Isso pode ser a conexão com seus guias espirituais. Imagine poder acessar essa sabedoria sempre que desejar. E se eu te disser que essa conexão está mais próxima do que você imagina? Feche os olhos por um instante. Sinta o ar ao seu redor e perceba que há uma energia pulsante, uma presença que pode te ajudar a tomar decisões, a encontrar o caminho certo. Você já parou para pensar em quem são esses guias? Eles podem se manifestar de formas distintas, e a chave para essa conexão está em você. A vida é cheia de sinais, e a cada dia somos convidados a olhar além do óbvio. Como você se sente quando percebe um sinal? E se esses momentos não fossem apenas coincidências, mas mensagens diretas de quem quer o seu bem? Prepare-se para mergulhar em um mundo onde a intuição e a espiritualidade se entrelaçam, revelando não apenas respostas, mas uma conexão profunda com o que há de mais sagrado em sua jornada. A transformação começa agora. Entendimento dos guias espirituais. Quando começo a pensar sobre guias espirituais, sinto que é como abrir um livro de sabedoria antiga. Esses seres, que podem ser ancestrais, mestres espirituais ou até espíritos da natureza, têm um papel fundamental em nossas vidas. Eles nos ajudam a navegar por caminhos difíceis, oferecendo conselhos que muitas vezes só conseguimos entender em retrospectiva. A diferença entre eles é fascinante. Enquanto os ancestrais podem nos conectar com nossa história familiar, os mestres espirituais muitas vezes trazem ensinamentos universais que transcendem o tempo e o espaço. Já os espíritos da natureza, esses são como amigos íntimos da terra, sempre prontos para nos lembrar da beleza e da simplicidade da vida. É curioso como cada um desses guias pode se manifestar de maneiras diferentes. Às vezes, sinto a presença de um ancestral em momentos de reflexão, como se ele estivesse me ajudando a tomar decisões. Outras vezes, durante uma meditação profunda, é como se um mestre espiritual estivesse me sussurrando verdades que eu não sabia que precisava ouvir. E claro, não posso esquecer das pequenas interações com a natureza. Um pássaro cantando uma melodia específica ou a brisa suave que passa por mim pode ser um lembrete de que estou sendo guiado. Essa diversidade faz com que a jornada espiritual seja tão rica e cheia de nuances. Além disso, há uma certa sensação de conforto em saber que não estamos sozinhos. Esses guias estão sempre por perto, prontos para nos apoiar, mesmo que não os vejamos. É como ter um time de conselheiros espirituais, cada um com sua especialidade, prontos para nos ajudar nos momentos de dúvida e incerteza. Acredito que a chave está em abrir o coração e a mente para suas mensagens. Quando fazemos isso, começamos a perceber que a vida é um grande diálogo entre nós e o universo. Muitas vezes nos esquecemos de prestar atenção a essas conexões. A correria do dia a dia nos afasta desse entendimento profundo. Precisamos nos lembrar de que a comunicação com nossos guias não é apenas uma prática esotérica. É uma parte essencial da nossa existência. Ao nos reconectarmos com essa dimensão espiritual, começamos a ver que cada passo, cada escolha, é influenciado por essas forças benevolentes. Isso nos dá uma sensação de pertencimento e propósito, não acha? Por fim, essa exploração dos guias espirituais é uma jornada contínua. Cada encontro, cada experiência nos ensina algo novo. À medida que nos tornamos mais conscientes de suas presenças, também nos tornamos mais atentos ao nosso próprio crescimento espiritual. E assim, vamos tecendo uma tapeçaria de experiências, aprendizados e descobertas que nos conectam ainda mais a essa dimensão sutil e poderosa. Práticas de meditação e silêncio interior. Quando se trata de meditação,
Eu sempre digo que é como encontrar um refúgio em meio ao caos. É um espaço onde posso silenciar os pensamentos e realmente ouvir o que meus guias espirituais têm a dizer. As técnicas de meditação são variadas, algumas mais tradicionais, outras mais modernas, mas todas têm um objetivo comum: nos conectar com algo maior. Uma das minhas favoritas é a meditação guiada, onde uma voz suave nos leva a um estado de tranquilidade, permitindo que a sabedoria dos guias se revele. A respiração é fundamental nesse processo. Ao focar na minha respiração, consigo acalmar a mente e abrir um canal para a comunicação espiritual. A cada inspiração, sinto que estou absorvendo a energia do universo. A cada expiração, deixo ir as preocupações e distrações. É incrível como, em momentos assim, posso sentir a presença dos meus guias de forma mais intensa. A sensação é quase palpável, como se eles estivessem me envolvendo em um abraço acolhedor. Outra técnica que gosto de usar é a visualização. Fechar os olhos e imaginar um espaço sagrado, seja uma floresta encantada ou uma praia tranquila, me ajuda a criar um ambiente propício para a conexão. Nesse espaço, posso convidar meus guias a se manifestarem, seja na forma de luzes, sons ou até mesmo imagens. É uma experiência mágica que me faz sentir que estou verdadeiramente em sintonia com o divino. A visualização não só é uma ferramenta poderosa, mas também um convite à criatividade e à imaginação. Criar um espaço sagrado em casa também se tornou uma prática importante para mim. Um canto dedicado à meditação, decorado com objetos que me inspiram e trazem paz, se tornou meu templo pessoal. Nesse espaço, posso me retirar do mundo exterior e mergulhar em meu interior. A presença de cristais, velas e incenso transforma a atmosfera, tornando-a ideal para esses momentos de introspecção e conexão. É quase como se cada item ali tivesse uma energia própria, contribuindo para a experiência meditativa. Por fim, a meditação e o silêncio interior são práticas que exigem paciência e consistência. Não se trata de alcançar um estado de iluminação instantânea, mas sim de cultivar um relacionamento contínuo com nossos guias. À medida que praticamos, nossas percepções se afinam e começamos a entender que a jornada espiritual é repleta de sutilezas. Cada meditação é uma nova oportunidade de ouvir, aprender e crescer. E com o tempo, essa prática se torna uma parte essencial da minha vida. Sinais e sincronicidades. Você já parou para pensar nos sinais que a vida nos dá? Às vezes pode parecer que tudo está interligado, como se o universo estivesse tentando nos contar algo. Um número que se repete, um sonho que parece tão real, ou até mesmo uma conversa inesperada que toca em algo que você estava refletindo. Esses momentos de sincronicidade podem ser mensagens dos nossos guias espirituais. Para mim, isso se tornou uma prática observar esses detalhes, e a cada dia percebo que eles estão mais presentes. Os números, por exemplo, têm um jeito especial de se manifestar. Você já notou que quando está pensando em algo importante, pode ver o mesmo número várias vezes? É como se aquele número estivesse piscando para você, querendo chamar sua atenção. Para mim, foi revelador entender que esses sinais não são meras coincidências. Eles são uma maneira dos guias se comunicarem, apontando para direções que talvez não tenhamos considerado antes. E os sonhos? Como eles podem ser poderosos. Às vezes acordo de um sonho e sinto que algo mudou dentro de mim. É como se uma nova perspectiva tivesse se instalado durante a noite. Esses sonhos podem ser uma forma de os guias nos enviarem mensagens ou orientações sobre situações que estamos enfrentando. Eu sempre recomendo que as pessoas mantenham um caderno ao lado da cama para anotar esses sonhos logo que acordam, porque eles podem conter insights valiosos. Eventos significativos também merecem nossa atenção.
Quando algo inusitado acontece em momentos importantes da nossa vida, é bom parar e refletir. Às vezes, essas situações são verdadeiros empurrões dos nossos guias, nos direcionando para um caminho que precisamos explorar. É uma sensação incrível perceber que não estamos sozinhos e que há uma força maior nos guiando, mesmo que de forma sutil. Reconhecer esses sinais e sincronicidades exige uma certa sensibilidade. É preciso estar disposto a abrir os olhos e ouvir. Quando começamos a prestar atenção, um mundo novo se revela, cheio de possibilidades e mensagens. Para mim, essa conexão com os guias espirituais através de sinais se tornou uma fonte constante de inspiração e orientação. Diálogo intuitivo e registro de mensagens. Estabelecer um diálogo com os guias espirituais é uma experiência fascinante. Eu sempre achei que a comunicação não precisava ser algo complicado. Às vezes, tudo o que precisamos é de um pouco de prática e vontade. Uma das técnicas que mais me ajudou foi a escrita automática. Muitas vezes, nos tornamos tão focados em resultados ou em certezas que esquecemos de simplesmente ouvir e sentir. Praticar a aceitação tem me ensinado a abraçar o desconhecido e a confiar no que vem de dentro. Isso não significa ser passivo, mas sim estar disposto a explorar novas possibilidades sem julgamentos. Essa abertura me permitiu receber insights e orientações que, de outra forma, poderiam ter passado despercebidos. Além disso, eu gosto de usar a arte como uma forma de expressão e conexão espiritual. Ao desenhar ou pintar, encontro uma maneira de me conectar com minha intuição. É surpreendente como a criatividade pode abrir portas para percepções que estão além das palavras. Muitas vezes, enquanto estou imerso em uma atividade artística, percebo que minha mente se acalma e as respostas que busco começam a surgir de maneira natural. Essa conexão entre criatividade e espiritualidade tem sido uma parte importante da minha jornada. Por fim, a prática regular é fundamental. Eu percebo que quanto mais eu me dedico a essas práticas, mais afiada minha intuição se torna. Manter um diário das minhas experiências e das percepções que tenho ao longo do dia me ajuda a refletir e a reconhecer padrões. Com o tempo, essa prática se transforma em um diálogo mais profundo e consciente com minha própria essência. Acredito que todos nós temos um potencial incrível para desenvolver nossa intuição e sensibilidade espiritual. Basta estarmos abertos e dispostos a explorar. Agora que exploramos os caminhos para se conectar com seus guias espirituais, quero que você pare um momento e reflita. Como seria a sua vida se você pudesse ouvir a sabedoria que está ao seu redor? Imagine acordar todos os dias com a certeza de que não está sozinho, de que tem apoio e orientação. Isso é mais possível do que você imagina. A conexão com seus guias é uma jornada pessoal e única, e eu quero te desafiar a dar o primeiro passo hoje. Que tal reservar alguns minutos do seu dia para meditar ou simplesmente ouvir a sua intuição? Você pode começar a notar sinais, sincronicidades e até mesmo sonhos que trazem mensagens. E aqui vai uma pergunta: qual é o seu maior desejo ou dúvida neste momento? Deixe nos comentários, pois quem sabe a resposta que você procura pode estar mais próxima do que você pensa. Não se esqueça de olhar ao seu redor. Seus guias estão sempre presentes, prontos para ajudar. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e ative o sininho para não perder as próximas dicas que podem transformar a sua jornada espiritual. Estamos juntos nessa busca de autoconhecimento e espiritualidade. É surpreendente como a caneta pode fluir sozinha, trazendo palavras e ideias que parecem vir de um lugar profundo dentro de nós. As orações também desempenham um papel crucial nesse diálogo. Quando oro, sinto que estou abrindo um canal de comunicação.
Não é apenas sobre pedir, mas também sobre ouvir e estar receptivo às respostas. Muitas vezes, as respostas vêm de formas inesperadas. Pode ser uma ideia que surge, uma sensação ou até mesmo uma frase que ecoa na minha mente. É como se a conexão se tornasse mais forte a cada vez que me permito essa prática. Outra maneira eficaz de registrar mensagens é mantendo um diário. Esse hábito não apenas ajuda a organizar pensamentos, mas também serve como um espaço sagrado para documentar insights e revelações. Sempre que escrevo sobre algo que me incomoda, percebo que as soluções começam a aparecer. É como se, ao colocar no papel, eu estivesse dando espaço para os guias se manifestarem e oferecerem sua sabedoria. Conversar com os guias não se limita apenas a momentos de meditação ou oração. Às vezes, é no dia a dia, enquanto lavo a louça ou caminho no parque, que encontro um fluxo de ideias e respostas. Essa conexão pode ser sutil, mas é poderosa. Aprendi a confiar nos meus instintos e a dar ouvidos às vozes que aparecem durante esses momentos. Esse diálogo intuitivo é uma prática que requer paciência e prática. Quanto mais você se entrega a ele, mais facilmente as mensagens começam a fluir. É um relacionamento que se constrói com o tempo, e a gratidão por essas comunicações se torna um combustível para continuar explorando e aprendendo com os guias espirituais. Desenvolvimento da intuição e sensibilidade espiritual. Falar sobre o desenvolvimento da intuição e da sensibilidade espiritual é algo que me fascina. Acredito que todos nós temos essa capacidade inata de perceber o mundo ao nosso redor de maneiras que muitas vezes ignoramos. Para mim, o primeiro passo foi entender que a intuição não é apenas um sexto sentido, mas uma habilidade que pode ser cultivada. Práticas de mindfulness têm sido uma verdadeira arma secreta nesse processo. Ao me concentrar no momento presente, consigo perceber sutilezas que antes passavam despercebidas, como mudanças sutis na energia das pessoas ao meu redor. Uma das estratégias que mais me ajudaram a desenvolver essa sensibilidade foi a prática de exercícios de percepção energética. Eu costumava passar alguns minutos apenas observando objetos ao meu redor, tentando sentir a energia que eles emanavam. A princípio, parecia um pouco estranho, mas com o tempo comecei a notar diferenças. Fui capaz de identificar quais ambientes me deixavam mais à vontade e quais me deixavam inquieto. Essa habilidade me ajudou a fazer escolhas mais alinhadas com o que realmente sinto, criando um espaço mais harmonioso na minha vida. Cultivar uma mentalidade aberta e receptiva também foi essencial para o meu desenvolvimento espiritual.